Obrigado, pastor Marcos, pelas palavras. Eu as endosso todas e não poderia jamais deixar de mencionar e reiterar, essas palavras que o Senhor disse, com minha nota de gratidão a Deus pela sua vida, pastor, viu? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder ter passado por aqui, de ter sido recebido, pastoreado por Ti, enviado para a congregação, e eu não vou esquecer isso jamais, Há gratidão no meu coração, e essa igreja é a minha igreja, a igreja que me recebeu, e a igreja do meu coração. E eu vou dizer ao senhor, assim, nesse período de férias, a gente costuma ficar meio que desigrejado, Ficar meio desigrejado, não vai à igreja nenhuma. E toda vez que eu venho para cá, a gente conversa, a gente toma café, e às vezes vem um convite dentro da possibilidade, de a gente estar aqui, e eu, desses 3 domingos sem estar na igreja, eu posso dizer que eu me abasteci pelos 3 domingos, só no tempo que eu estou ali, sentado ali hoje, e graças a Deus, hoje eu acordei assim com o meu coração muito desejoso de me abastecer, de me alimentar, de buscar a Deus. Eu falei, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso te ouvir, eu preciso me encher, e glória a Deus que eu estou aqui hoje. De manhã estive ali na igreja de Angra, e hoje estou aqui e já pude sentir a presença de Jesus aqui bem forte, por meio das palavras oradas, cantadas, e a minha oração é que eu seja instrumento de Deus para a vida dos irmãos. O texto que eu vou ler está em Lucas, capítulo 24. Vamos ler um texto, eu desejo ser bem objetivo. Lucas 24. Enquanto você abre, queria dizer que hoje pela manhã eu estava fazendo o meu devocional, e o devocional baseou-se em João 11, 38 a 44, o texto nosso é Lucas 24, tá? Pode abrir aí em Lucas 24, eu só estou compartilhando o devocional de manhã, que baseou-se em João 11, 38 a 44, a semana inteira falando sobre os milagres, os milagres bíblicos e como que eles impactam a nossa vida, e hoje fechou com a questão da vitória sobre a morte, e eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar, e o primeiro parágrafo do devocional, depois da leitura, foi o seguinte: a morte de alguém é uma perda irreparável, a sensação de que nunca mais teremos contato com aquela pessoa é desesperadora. A humanidade sempre buscou a imortalidade. Há muito tempo as pessoas vêm tentando retardar a morte. São feitas diversas experiências na tentativa de eliminar esse mal. No entanto, quanto mais o homem se empenha em acabar com a morte, mais a morte se aproxima dele. E a cada dia mais essas tentativas se mostram inúteis. Então eu fiquei pensando sobre essa reflexão na parte da manhã, fui ali na igreja do centro, ouvi uma mensagem sobre Lucas 24, é um estudo bíblico, e voltei para casa com o meu coração cheio. Eu falei, eu vou falar sobre esse assunto hoje à noite. E é um fato que a morte de alguém é uma perda irreparável, e o texto que a gente vai ler está dentro desse contexto da perda de alguém muito importante. Vocês sabem quem é essa pessoa muito importante, que havia morrido? Quem? Jesus. O que aconteceu com os discípulos depois que Jesus morreu? Vamos ler? 24, 13, diz assim: naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos orar. Pai bendito, Senhor Deus poderoso, nós estamos em Tua presença, Te adorando, Te bendizendo, já oramos, já cantamos louvores, já ouvimos testemunhos, já oramos pelas nossas crianças, Pai, já exaltamos o Teu nome, como o Senhor de fato merece ser adorado e exaltado. Agora, Senhor, nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, depois participaremos da ceia, e eu peço que o Senhor fale conosco, como já tem falado até aqui. Abra o nosso coração, nossa mente, para recepcionar o conteúdo das Escrituras que o Senhor tem para nós, separado para as nossas vidas nesta noite. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a acolher, ajuda-nos a aplicar ao nosso coração, e aquilo que não temos, o Senhor nos dê, aquilo que não somos, o Senhor nos torne, que o Senhor faça conforme a Tua vontade nessa noite.
em nome de Jesus. Amém, amém. O coração do homem, o coração da mulher, se entristece facilmente quando este coração está distante, longe da palavra de Deus e longe das suas promessas. É por essa razão que precisamos sempre, continuamente, momento a momento, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos aproximar das Escrituras para recebermos o conforto e a alegria que vem do Senhor. A história contida nesses versos não se encontra em nenhum outro evangelho canônico. De todas as 11 aparições de nosso Senhor depois da sua ressurreição, nenhuma parece ser tão interessante quanto a descrita na passagem que nós lemos hoje. Ela nos chama a atenção pelos ricos detalhes, mas principalmente pelo fato de que Jesus poderia ter se revelado aos discípulos e pronto. Mas antes de fazê-lo, ele discorreu sobre o Messias, na terceira pessoa. Isso porque a tristeza daqueles homens parecia destoar do que as Escrituras ensinavam sobre o drama da crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. A vindicação de Jesus como Messias e Rei vem em cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento por meio de sua ressurreição, que fornece a base para a proclamação universal da fé, da mensagem do reino de Deus. E servia a eles, e serve a nós, como a lâmpada para os nossos pés. Devemos conduzir a nossa vida pautados nessa verdade da história da redenção, que é também chamada de Evangelho. E por meio desse Evangelho, recebemos conforto, recebemos esperança, recebemos alegria para viver. E quando eu citei o que citei logo no início, nas minhas primeiras palavras aqui, falando a respeito da morte, como ela é desesperadora, como ela deixa o nosso coração quebrado, arrebentado, como que a gente tenta lidar com ela, tenta resolver o problema e não consegue. Mas quando a gente pensa na morte em relação a Jesus, a nossa mentalidade tem que ser diferente. Deveria ter sido diferente para esses discípulos. Por quê? Porque ele veio para morrer. Ele veio para morrer, mas isso não significava que em morrendo ele seria vencido pela morte. Não. A ressurreição não podia ser uma surpresa para os discípulos, porque Jesus já tinha dito que ele ressuscitaria. Então, o aparecimento de Jesus aos discípulos na estrada para Emaús atesta a sua morte e ressurreição como o cumprimento do Antigo Testamento. E a conversa na estrada revela que os discípulos estavam sem esperança. Revela a desesperança dos discípulos. A comparação dos eventos com a profecia do Antigo Testamento vai revelar para a gente o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Jesus. A comunhão vai revelar a realidade da ressurreição de Cristo e a comparação das experiências entre Jerusalém e Emaús ratifica a realidade da ressurreição. Mas inicialmente a gente pode observar aqui nesses versículos que existe um encorajamento
na atitude de um crente falar a outro crente sobre Cristo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu estou dizendo aqui. Quando um crente conversa com outro crente sobre Cristo, isso pode e com certeza fará com que o ambiente, a atmosfera mude para um ambiente de encorajamento. Preste atenção. 2 discípulos caminhavam juntos pela estrada para Emaús e conversavam a respeito do quê? Conversavam a respeito da crucificação do nosso Senhor. Conversavam a respeito de Cristo. Então lemos estas admiráveis palavras que enquanto eles conversavam, enquanto eles discutiam, o que aconteceu? O próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Há encorajamento quando um crente conversa com outro crente a respeito de Cristo. A conversa sobre as coisas espirituais é um dos mais importantes meios de graça que Deus usa para nos encorajar. Você sabia disso? Assim como ferro com outro ferro se afia, assim também a troca de pensamentos, palavras espirituais aperfeiçoa a alma de um crente. Produz uma bênção especial para todos os que a praticam. As admiráveis palavras de Malaquias foram proferidas em benefício da igreja de todas as épocas. Sabe o que Malaquias 3, 16 e 17 dizem? Os versos: os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial diante dele para com os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós mesmos sabemos a respeito da conversa cristã com outros servos do Senhor Jesus, o que a gente tem de ideia que pode acontecer, do que pode ocorrer quando você, nos colocamos numa conversa espiritual com alguém. Talvez nós leamos nossas Bíblias, oremos em particular, e utilizemos os meios públicos de graça, e isso é muito bom, eu não estou dizendo que não seja bom, mas se fizermos apenas isso, estaremos negligenciando um grande privilégio, e ainda temos muito a aprender. É preciso que consideremos uns aos outros, porque é nos uns aos outros que a gente vive, observa e pratica os mandamentos de mutualidade. A mutualidade, há encorajamento, um aconselha o outro, um ora pelo outro, um ajuda o outro, um encoraja o outro, é assim que a Bíblia diz. É preciso que consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, Hebreus 10, 24, bem como precisamos exortar e edificar uns aos outros. Irmãos, não temos tempo para conversas tolas, frívolas e que não trazem desdobramentos para a nossa vida prática de fé, mas temos que ter e temos que cultivar o bom hábito de termos tempos de conversas espirituais, sobre verdades espirituais, porque mesmo que aquelas verdades expressem algum tipo de dúvida, ou mesmo uma inabilidade nossa de interpretar e entender ou aplicar a verdade ao nosso coração, Jesus se compromete em estar presente ali para nos esclarecer, para nos iluminar e nos abençoar e nos encorajar por meio da conversa um com o outro. Pensemos novamente, a quantidade de tempo desperdiçada em conversas triviais e sem proveito é terrivelmente grande. O tempo que se gasta com a internet, com as redes sociais, e a gente às vezes não compartilha. Você já viu as pessoas hoje que fazem? Quando estão
deprimidas, ou às vezes passando uma situação difícil. Eu vejo isso, lá em São Gonçalo tem muito disso, viu, pastor? Que eu acho que em Angra não tem, mas lá tem. As pessoas estão deprimidas, meio complicadas, meio borocochô, vai para a internet, aí começa a desabafar na internet. Já viu isso? Por que você não procura um irmão para conversar? Por que você não compartilha o seu coração para essa pessoa? Por que você não se abre para falar de coisas espirituais? Não encontramos nada para dizer sobre assuntos espirituais, será? Será que nós não temos temas para conversar sobre coisas espirituais? Sentimos-nos mudos e temos nossa língua presa no que se refere a assuntos sobre Cristo? Conversamos sobre futebol, sobre política, sobre os últimos acontecimentos, sobre as chuvas, mas não temos tempo para conversar sobre Cristo, sobre as coisas espirituais? Com certeza, irmãos, se formos pensar direitinho, se esse for o nosso caso, deve haver algo errado com o nosso coração. Um coração correto diante de Deus, geralmente, sempre encontrará palavras para falar com os outros, porque diz Mateus 12:34, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se você está cheio de Jesus, você vai conversar sobre Jesus, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja desapontado. Aprendamos uma lição então com os 2 viajantes de Emaús citados nessa passagem. Conversemos sobre Jesus quando estivermos assentados em nossos lares, andando pelo caminho, sempre que acharmos um discípulo com o qual possamos conversar, conversemos sobre as coisas espirituais, conversas do alto, pensamentos do alto, palavras do alto, e você pode ter certeza que Jesus usará isso para encorajar o seu coração. Se cremos que estamos viajando em direção ao céu, onde Cristo será o objeto central de todos os nossos pensamentos, aprendamos o comportamento dos céus enquanto estivermos vivendo nesta terra. Agindo desse modo, frequentemente teremos conosco aquele que agora não podemos enxergar a olhos nus, mas que fará o nosso coração aquecer, enquanto estivermos falando sobre Ele. O nosso íntimo vai queimar, enquanto estivermos conversando sobre coisas espirituais. Ainda que a gente não consiga enxergar, Ele vai estar conosco. Você crê nisso? Em seguida, eu observo nesse texto, quão fraco e imperfeito era o conhecimento desses discípulos em relação ao seu Senhor. Os 2 discípulos de Emaús, eles confessaram sinceramente que suas expectativas haviam sido desapontadas pela crucificação de Cristo. E eu disse, e repito, não era para eles ficarem desapontados com a crucificação de Cristo. Se você ler as palavras, fizer a leitura 1, 2, 3 vezes, respeitando as vírgulas, as pausas, os pontos direitinho, você vai ver que eles estavam desapontados com o fato da crucificação. Não podia ter acontecido. Eu pensei que ele fosse o nosso Redentor. Ele morreu na cruz. Eles estavam desapontados. Eles afirmavam: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Uma redenção temporal dos judeus realizada por um conquistador parece ter sido a redenção que eles aguardavam. Uma redenção espiritual por meio de uma morte sacrificial era uma ideia que as mentes daqueles discípulos não podiam assimilar por completo. Eles demonstraram uma ignorância à primeira vista, verdadeiramente estarrecedora. Não devemos ficar surpresos com a repreensão severa que saiu dos lábios do nosso Senhor. Nécios. Eu acho maravilhoso, porque se fôssemos nós, irmãos, coitados, eles estão tristes, o Senhor faleceu, morreu na cruz e tal, vem cá, deixa eu te fazer um gafoné em você, e não sei o quê, vocês realmente, não, faz muito sentido vocês estarem assim, sabe, porque vocês perderam uma pessoa tão querida, tão amada.
Não era assim que eles deveriam reagir. Por que não era? Eu observo nas palavras do próprio Senhor, quando Ele diz para os 2 discípulos, nécios, tardos de coração para crer. No entanto, podemos aprender algo da ignorância desses 2 discípulos. O fato nos mostra que temos poucos motivos para ficar admirados diante da obscuridade espiritual que envolve a mente de muitos crentes desleixados, que embora caminhando com Jesus, não conseguem absorver, recepcionar tudo o que Jesus ensina, tudo o que Jesus fala, tudo o que Jesus ministra. Milhares ao nosso redor ignoram o significado dos sofrimentos de Cristo. Assim como esses viajantes de Emaús, enquanto o mundo existir, a cruz será reputada por muitos como loucura, porque o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, mas só consegue olhar pelo lado natural da coisa, humano da coisa, carnal da coisa. Quem não tem o Senhor, quem não sabe do Evangelho, quem não entende o que as Escrituras do Antigo Testamento falam, vai dizer que a crucificação é loucura, é escândalo. Mas a palavra da cruz, que para muitos é loucura e escândalo, para nós que somos salvos, é o que, gente? É poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo o que crê. Devemos bem dizer a Deus, porque a verdadeira graça divina pode estar oculta por trás de muita ignorância intelectual. Irmãos, a verdade do Evangelho é uma mensagem, uma verdade supracultural, suprarracional, ela não está limitada à nossa capacidade de entender e interpretar, a nossa imaginação, ela está para além, ela está acima da nossa razão. É isso que o texto está dizendo. A pessoa que vai com o intelecto para as Escrituras poder entender, não vai conseguir entender, racionalmente, intelectualmente, humanamente, naturalmente, porque essas verdades são reveladas de forma sobrenatural pelo Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, não consegue entender o que Deus está dizendo em sua palavra. Um conhecimento nítido e acurado é muito útil, mas não é essencial quando o assunto é a salvação. Podemos possuir conhecimento, intelectualidade, sem ter a graça divina em nosso coração, um profundo senso de pecado, uma humildade disposta à salvação, à maneira de Deus, requer uma prontidão para a gente abandonar nossos preconceitos. Quando um caminho mais excelente nos for mostrado pela palavra de Deus, essas são as características mais importantes, um coração aberto, humilde, como de uma criança, para entender as revelações do alto, porque Deus, Ele se oculta de gente sábia e entendida, e Ele se revela a pessoas humildes. Os discípulos de Emaús possuíam algumas coisas importantes na vida deles, talvez. E talvez, embora houvesse uma certa ignorância, incapacidade de crer por eles mesmos, o Senhor, no seu olhar de misericórdia, se aproximou deles e os guiou a toda a verdade. Irmão, toda a passagem bíblica revela a inabilidade humana, o problema humano, a queda humana, a condição humana caída, mas também revela o Deus gracioso, o Deus que está presente, o Deus que está conosco, o Deus que é misericordioso e que se aproxima de nós para nos ajudar, para nos salvar, para nos redimir, para nos guiar. E aqui está uma revelação nítida do problema humano, da incapacidade humana, mas também uma revelação nítida de quem Deus é. Deus é aquele que se aproxima de nós em nossas carências e debilidades, em nossa inabilidade. Ele se aproxima de nós para quê? Para nos auxiliar nas nossas fraquezas,
nas nossas inquietações, nas nossas desilusões, nas nossas ignorâncias, Deus se aproxima para dizer para nós: eu estou contigo. Não foi isso que falaram aqui na canção o tempo todo? Eu estou contigo. Eu estou contigo para te ajudar, eu estou contigo para te levantar, eu estou contigo para te iluminar, eu estou contigo para te erguer, eu estou contigo para te trazer revelação que você não consegue compreender sozinho. Por isso que eu vejo Jesus se aproximando para mostrar e guiar a toda verdade. E aí, já caminhando para o final, né? Você vê que o Antigo Testamento está repleto de ensinos sobre a pessoa de Jesus, e que Jesus está comprometido em ensinar para os seus discípulos o que todas as Escrituras revelam a respeito dele. Você sabia que a Bíblia inteira fala de Jesus, de Gênesis até Apocalipse, e que o Senhor Jesus enviou o seu Espírito, que o Espírito é o verdadeiro intérprete das Escrituras, e o Espírito Santo está em nós, habita em nós, está conosco para nos guiar em toda a verdade? Você sabia disso? Nosso Senhor, aqui com esses discípulos, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Como é que a gente pode explicar as palavras de Cristo? De que maneira nosso Senhor Jesus expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras? A resposta é simples, a resposta é curta. Cristo era e é a essência de toda a lei, de todos os profetas, de todos os escritos. Ele é o centro, ele é o âmago, ele é o tema central, ele é o alvo. Todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés apontavam para Cristo. Cristo é o verdadeiro libertador e rei do povo de Deus, do qual todos os juízes e libertadores da história de Israel eram apenas figuras. Ele é o verdadeiro profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso advento enchia as páginas dos profetas. Cristo era a verdadeira semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, cumprindo assim a profecia de Gênesis capítulo 3. Ele era o verdadeiro descendente, em quem todas as nações seriam benditas de acordo com Abraão. Cristo era o verdadeiro Siló, a quem todo o povo se reunia. Ele era o verdadeiro bode de expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote, de quem todos os descendentes de Arão eram apenas figuras. Esses fatos e todos os outros fatos semelhantes a estes, certamente foram alguns que o nosso Senhor explicou para aqueles discípulos enquanto eles estavam caminhando. Você sabe os profetas? Você sabe os sacerdotes? Você sabe os sacrifícios? Você sabe isso, sabe aquilo? Tudo isso falava sobre mim. Irmãos, na leitura da Bíblia devemos ter em mente o firme princípio de que Cristo é o assunto central de todas as páginas das Escrituras. Enquanto o mantivermos diante dos nossos olhos, jamais cometeremos grandes erros em nossa busca por conhecimento espiritual. Se o perdermos de vista, acharemos a Bíblia inteira um livro obscuro e cheio de dificuldades de interpretação. Mas se Jesus for a chave do nosso conhecimento, Ele nos guiará a toda a verdade. Eu encontrei uma pessoa essa semana, um aluno, um antigo aluno, e ele veio, passou por mim, eu não vou falar o nome, jamais falaria, passou por mim, aí me apertou a mão, deixou o pai ir embora assim, e ficou comigo, conversando sobre coisas da teologia, aquelas coisas chatinhas da teologia, pastor Marcos, sistemática, que são coisas de dúvida, que os alunos acabam perturbando a gente em sala de aula o tempo todo. Eu dou aula desde 2004,
E ele ficou conversando comigo, eu sinceramente, irmãos, eu cruzei os meus braços e fiquei ouvindo, com toda a paciência, eu ouvi. Ele ficou falando, não, porque tenho dificuldade disso, que eu estou buscando isso, que eu não sei o quê, aí de repente ele falou assim, porque eu quero encontrar a verdade, e não sei o que lá, porque eu estava tentando isso, porque eu quero encontrar a verdade. E quando ele falou a terceira vez, eu quero encontrar a verdade, eu perguntei para ele, o que é a verdade para você? Aí ele parou. O que é a verdade para você? Porque você está buscando a verdade. E eu queria dizer para você que eu já encontrei a verdade. Já? O que você está buscando, eu já encontrei. A verdade é Jesus. Eu falei, meu irmão, a verdade é Jesus. Pare de ficar procurando na teologia aquilo que você só consegue encontrar em Jesus. Ele é o centro. É nele que você tem que se concentrar, é nele que você tem que concentrar sua busca. A espiritualidade verdadeira é Jesus. A verdade que liberta e que norteia a nossa vida é a verdade a respeito de Jesus. Quem tem Jesus consegue entender todas as coisas. Eu falei bem firmemente, ele se despediu de mim e foi embora. Aí quando eu pensei que já tivesse conversado sobre tudo com ele, ele me ligou. E ele me ligou, me pedindo desculpas. E ele falou assim para mim, pastor Felipe, eu senti o senhor um pouco mais espiritual hoje na sua resposta. Eu não entendi, eu falei assim, eu não entendi você. O que você está querendo dizer com isso? Não, porque o senhor, a sua resposta assim é, Jesus realmente faz sentido, mas assim, e lá no seminário, como é que era? Assim, irmão, lá no seminário é uma outra história. Tudo que a gente precisa a gente tem em Jesus. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus aprecia ser solicitado pelo seu povo. E quando os discípulos se aproximavam de Emaús, o texto vai terminar dizendo que o Senhor fez menção de passar adiante, de ir, continuar a caminhada. Ele desejava ver os discípulos que estavam cansados, talvez de sua conversa, mas não estavam, eles os constrangeram a ficar, dizendo, fica conosco mais um pouquinho, passa a tarde com a gente, passa a noite, porque já está tarde, a noite já declina, entra, fica com a gente, dorme aqui e vai embora amanhã. E Jesus entrou para ficar com eles. Há alguns acontecimentos semelhantes registrados nas Escrituras, e nosso Senhor acha conveniente para o nosso bem, suster suas misericórdias até, porque para que a gente possa implorar essas misericórdias, Ele não nos concede obrigatoriamente seus dons, não buscamos e não solicitamos muitas vezes, e o Senhor Jesus aprecia extrair dos nossos desejos, compelir-nos a exercitar nossas afeições espirituais, desejos, aguardando por nossas orações. Ele agiu dessa maneira com Jacó, ele agiu dessa maneira com muitas outras pessoas. A história da mulher cananeia, por exemplo, a gente sabe que ele não deu de prontidão aquilo que ela pedia. Ele agiu assim com muitas outras pessoas. Você lendo, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, né? Enfim, o fato é que ele gosta de ser solicitado. E de acordo com essa passagem, a gente deve agir de acordo com esse princípio em todas as nossas orações. A gente tem que pedir, e com frequência, não perdendo nada por falta de orarmos. A gente precisa orar incessantemente. Não sejamos como o rei de Israel, que feriu a terra somente 3 vezes e parou. Pelo contrário, recordemos as palavras do salmista Davi, quando diz, abre bem a boca, e te
encherei. O homem que impõe em oração um santo constrangimento sobre a pessoa de Cristo é o que mais desfruta da presença de Jesus. Então façamos como esses homens. Vamos pedir a Jesus para que fique. Vamos pedir a Jesus para que esteja conosco. Vamos pedir a Jesus, mesmo que a gente não saiba a priori que Ele está ali. A gente precisa pedir, a gente precisa clamar, que a conversa está boa. E aí, como considerações finais, eu queria deixar aqui algumas exortações aos irmãos. Primeiro, eu queria dizer que sem Cristo, a vida é baseada em falsas expectativas. Sem Cristo, o que vai imperar na nossa vida é a tristeza, é a frustração. Sem o conhecimento genuíno do Evangelho, se conhece e compreende o Jesus homem, mas desconhece o Jesus Deus, o Cristo ressuscitado, o Deus que está vivo, o Deus que está presente. Portanto, a gente precisa desse conhecimento do Cristo ressurreto. Segunda coisa, todo verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo vem pela leitura correta do Antigo Testamento e que desemboca no Novo Testamento. E a leitura correta é aquela que centra o Evangelho em toda a passagem das Escrituras. Toda a Bíblia deve ser lida a partir da seguinte pergunta: como a minha compreensão do Evangelho afeta a minha interpretação desse texto? Terceiro lugar, quando Jesus é o centro, a esperança é renovada no coração. Então a tristeza se torna em alegria quando Jesus está. A frustração dá lugar às verdadeiras expectativas quando Jesus está presente. A desobediência se converte em obediência quando Jesus está. A ignorância se reverte em conhecimento quando Jesus está. Então a resposta de Jesus à tristeza e à frustração dos discípulos foi o ensino das Escrituras, porque tais coisas eram consequências de não terem entendido a palavra de Deus e não terem dado crédito às Escrituras quando elas falavam de Jesus. Então a gente precisa dar crédito às Escrituras, a gente precisa buscar a presença de Jesus. Em quarto lugar, na presença de Jesus, com o entendimento correto da palavra de Deus, fugitivos se tornam em proclamadores de Cristo e do Cristo ressurreto. O medo, o desânimo, dá lugar à ousadia para anunciar a mensagem de esperança a outras pessoas. Os discípulos de Jesus, que estavam caminhando para Emaús, ouvindo os ensinamentos das Escrituras a respeito de Cristo, eles voltaram para Jerusalém com todo o ímpeto e ousadia para proclamarem. Quinto lugar, a palavra de Deus é profundamente transformadora. Sem as Escrituras nunca seremos conduzidos aos caminhos de Deus. A metodologia evangelística de Jesus contraria a ênfase moderna nas experiências. Por quê? Porque ela nos reconduz à missão, e não a ficar buscando uma satisfação individual e pessoal. Deus tem um plano maior para a sua vida, meu irmão. Deus tem um plano maior para a humanidade, e há uma história geral de redenção que precisa ser contada, e nós estamos inseridos nela, e nós precisamos proclamá-la. Quando compreendemos as Escrituras, somos reconduzidos por Deus a um processo de santificação e a um processo de evangelização. Voltamos para Jerusalém, voltamos para o centro de operações missionárias de Cristo, ao seio da igreja local, de treinamento, onde o Senhor depois nos enviará para a missão. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Não foi o que o ressuscitado disse aos discípulos posteriormente? Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, a maior prova de que compreendemos a Escritura é de que encontramos com Cristo vivo, e é ter algo empolgante para compartilhar com outras pessoas. Como nossos cultos seriam diferentes
se todos os presentes aos cultos fossem impactados com a presença poderosa de Jesus, e depois disso, através da revelação da palavra, fossem encorajados dali em diante a falar daquilo que eles estão experimentando. Que o Cristo vivo, que o Cristo ressurreto, que o Cristo que abriu os olhos dos discípulos de Emaús, e que também abriu os nossos olhos, que o Cristo que tirou a tristeza do coração deles, e aqueceu o coração deles, e também tirou a tristeza do nosso coração, e aqueceu o nosso coração, possa nos conduzir à missão. É assim que Deus faz quando aprendemos o Evangelho, do sofrimento e da glória do Salvador. Essa é a mensagem capaz de substituir desespero por fé, júbilo e esperança. Que a iluminação salvadora de Deus, pelas Escrituras, possam incendiar o seu coração nessa noite, os afetos de vocês nessa noite, e a relação de vocês com Deus nessa noite. E que nós possamos, todos nós, possamos ter um ano de 2024 muito mais robusto na fé do que foi 2023. Vocês concordam com isso? Amém? Deus abençoe, pastor Marcos. Deus abençoe a igreja.